podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, falando aqui do 0 grau, sensação térmica -3. Ontem foi o primeiro dia que nevou aqui em Nova York e estou congelando fora de casa, confesso que aqui dentro é bem quentinho. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje a gente está muito animada com esse episódio. Estou aqui no Brasil, apesar de a gente estar num fuso bem parecido em Flá, eu estou aqui num calor de 30 e tal graus todos os dias, transpirando bastante, mas eu confesso que eu estava morrendo de saudade desse calor. Então, se preparem, apertem os cintos, porque vem episódio por aí. E hoje temos uma convidada maravilhosa. Nossa convidada se chama Maria Chantal, que é uma entusiasta do rebolado, educadora menstrual e rainha do movimento pélvico. Chantal é natural de Luanda, na Angola, mas fala diretamente de Niterói, no Rio de Janeiro. Pesquisadora autodidata do corpo feminino, Chantal ajuda mulheres a se conectarem com seus corpos e ciclos. Autora do e-book Deixa o Prazer Entrar e ministrante do curso Descolonize Seus Quadris. Chantal nos diz, rebolar é medicina e a gente concorda completamente. Chantal, seja bem-vinda. Estamos muito empolgados de te ter aqui. Eu quero pedir para você contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional até esse momento. Oi, Flávia. Oi, Patrícia. E boa noite. Você, ouvinta, do podcast. Meu nome é Maria Chantal. Eu sou uma mulher angolana. Estou no Brasil há 22 anos e também tenho aí culturas, né, atravessamentos culturais da República Democrática do Congo. Isso tudo para explicar um pouquinho do meu sotaque. As pessoas ficam tentando entender de onde vem, porque eu falo tão fechado. Trajetória. Tudo começou, tudo começou no Santo Amaro, como diz o funk, mas brincadeira. Tudo começou lá em 2009, né? Eu ali com os 14 anos, eu queria muito entender quem eu era, né? Tava ali saindo do ensino fundamental, bem consumidora desses filmes de sessão da tarde, de menina popular, menina famosa, bonita, tal. E eu era menina fundo de sala, bem introspectiva, e eu comecei a não mais me identificar com isso que eu acreditava que eu era. Então, eu fui ali, né, pesquisando outras possibilidades de ser quem eu queria ser. Então, em 2010, eu decidi cortar meu cabelo. Isso para mulheres negras, isso para mulheres africanas é bem significativo, né? Eu sempre alisei meu cabelo desde criança. Então, foi aos 14, 15 anos que eu de verdade vi a estrutura do meu fio capilar, né, pela primeira vez. Então, isso foi que deu assim, um movimento inicial para essa jornada de autoconhecimento.
sabe? E depois disso teve um outro momento, que foi um momento onde eu tive questões, né, na região do ventre, na região dos ovários. Eu sentia ali incômodos constantes, e naquele momento eu percebi que eu desconhecia completamente o meu corpo, é, e vendo que a ginecologia moderna, né, não daria conta, porque é uma proposta que muitas das vezes o profissional não pergunta nem seu nome, é um atendimento extremamente fast food, digamos assim. Ah, eu comecei a pesquisar outras formas integrativas da onde eu poderia cuidar, né, do meu corpo. E então eu conheci a Kemetic Yoga, que foi assim o portal para que eu conhecesse outras formas africanas de saúde. Ai, maravilhosa, que delícia te ouvir, Chantal. Conhecer um pouco mais sobre você. Acho que muita gente aí já vai se identificar com a sua trajetória, inclusive a gente aqui desse lado. E aí aqui a gente queria puxar já um pouco para o seu curso, né, para o Descolonize Seus Quadris. Chantal fala sempre a frase, vulgar mesmo é a colonização mental e corporal, né? E eu acho que isso é muito importante. Você traz muito essa presença de saberes que não são eurocêntricos para o seu trabalho, né? E isso tem uma relevância muito grande, a gente trazer saberes africanos, mas também saberes indígenas para a gente, né, para o nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que foi o processo de concepção e criação do seu curso, as dificuldades, e a importância dessas novas referências, né, que não essas referências eurocêntricas nas bases do seu trabalho. O processo de concepção ele foi muito fluido. Por que eu digo isso? Eu já estudava, já tinha feito curso, já tinha feito formação para a área de ginecologia natural, para essa terapia. E eu começava a usar a internet e qualquer ambiente que eu tivesse com outras pessoas para difundir meu conhecimento. Nessa, eu comecei a perceber que muitas das pessoas à minha volta não tinham o conhecimento que eu tinha. Por quê? Eu cresci num lar evangélico. Quando você é uma pessoa que está num lar evangélico e extremamente restritivo, onde você não pode fazer muitas coisas, na minha cabeça, eu não sabia daquelas informações por conta, né, dessa trajetória religiosa. Mas aí eu comecei a ver que mesmo as pessoas que não eram, né, dentro da dinâmica religiosa que eu fazia parte, elas também não tinham essas informações. Então eu comecei a ensinar para um monte de gente, né, bem ali no presencial, até que uma amiga ela falou: Chantal, acho que você pode, né, estruturar e criar cursos para ensinar mais para outras pessoas. Então, eu ensinava basicamente sobre ciclicidade uterina, ciclicidade lunar, e comecei a trazer energia vital, né, energia sexual, sensualidade. E, para mim, o rebolado ele sempre foi muito natural. Sim, foi uma das coisas que eu comecei a fazer as pazes quando eu saí, né, determinei ali com 18 anos que o cristianismo não era mais para mim. Então, eu comecei a trazer de volta isso que fazia parte da minha cultura. Para quem nunca viu, para quem nunca esteve, e, enfim, não é comum vivenciar cultura angolana ou cultura da República Democrática do Congo, dentro das igrejas, mesmo assim, ainda se dança, né, ainda se movimenta pelvis, homens e mulheres. Eu chamo isso de uma resistência onde a cultura ela era maior do que a colonização em si. Então, teve que se integrar. Então, eu comecei a trazer de uma forma bem, sim, fluida. Só que aí as pessoas começavam a ficar endoidecidas, tipo, Chantal, como isso não faz parte do seu curso? Como você não ensina isso? Ensina pra gente, né? Eu no movimento muito de, vou inspirar aqui vocês, fazia os vídeos no History, e as pessoas ficavam, tá, mas você ensina isso no seu curso? Eu falava, não, não, mas a gente quer aprender isso.
Não, gente, mas aí eu falava, não, eu ensino sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, ciclicidade uterina, ciclicidade lunar, sensualidade. Não, não, a gente quer aprender a regular igual você. Então, eu tive que integrar a minha cultura, né, a cultura do movimento pélvico, que é a partir de uma dança chamada Ndombolo, 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 ao meu curso, né? Então, esse foi o processo de construção. Então, por isso que eu falo que o Descolonize Seus Quadris, ele tem como pilar esse olhar, né, para a cultura, para as culturas africanas, para que a gente consiga ter um outro referencial de conhecimento, olhar o continente africano como produtor também de tecnologia, como sempre foi. E um dos desafios realmente é falar com mentes ocidentalizadas, que eu não estou falando sobre performance, eu não estou falando sobre aprender coreografia, não estou falando sobre impressionar pessoas, né, com o movimento da sua pelvis, mas o que eu estou assim, o meu discurso maior é que tudo que você faça, que a sua energia vital, ela seja direcionada primeiro para você. Porque a partir do momento em que você tem total capacidade para se nutrir e consegue entender, né? Ai, meu Deus, isso aqui para mim é prazeroso, isso aqui para mim não é. A gente consegue passar a ter relacionamentos com as outras pessoas com maior qualidade, sem ficar sobrecarregando, né? Sem ficar projetando e responsabilizando os outros pelo que eles não disseram que iriam fazer. Ai, que incrível! Eu acho que cada vez que vem uma convidada com uma relação com o continente africano é tão grandioso, né? Porque as narrativas ainda são muito restritas. Eu sinto que as pessoas, no Brasil especificamente, a gente tem que fazer esse movimento ativo de querer buscar essas narrativas. É um olhar muito direcionado para o que vem da Europa, para o que vem dos Estados Unidos e acaba. Sinto que acaba afetando isso, a nossa própria relação com o nosso corpo, com a dança, com o nosso se entender como pessoa. E acho que no seu trabalho também, pelo que eu estava lendo, tem muito isso de tentar quebrar, né, essa dissociação que tem de corpo, mente, como se fossem coisas desvinculadas uma da outra, né? Eu vejo que tudo que eu acompanho de você tem essa linha tão presente, é tão importante no sentido que a gente quero chegar na parte que é dessa relação do prazer e do movimento. Porque quando a gente está muito separado, a gente não consegue, até o sentir, né? Fica bloqueado. E eu vejo que você traz, e você tá lá. Não, você pode sentir prazer, você não espere merecer o prazer. Isso não existe, não existe, não vai ter um momento que você, agora eu posso sentir prazer, agora eu vou me conectar com isso, é para ser um movimento contínuo e fluido. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa relação do movimento mesmo, do movimento pélvico também com o prazer, e como que a gente faz para se conectar com uma mentalidade não tão divisora, eu diria, que não divide tanto, né, o nosso corpo e a nossa mente, como coisas separadas, distintas, que não estão conectadas. Eu acredito muito no poder das referências, sabe, Flávia? Se a gente se manter consumindo as mesmas coisas e desejar que, eu espero que esse livro que eu estou lendo há 20 anos agora me traga um conhecimento diferente. Isso não vai acontecer. Então, se você quiser, né, se quem está ouvindo a gente quiser adquirir um conhecimento que está para além dessa colonialidade que está imposta, precisa repensar as referências, precisa ver uh, quais são os nomes, né, que estão na sua biblioteca, quais são os nomes que estão ali dentro das suas redes sociais. Senão você vai se manter tendo até as mesmas dificuldades que você tem hoje e não entende, porque eu não consigo mudar. Então, vamos lá. Muitas das pessoas aqui no Ocidente, a gente tem esse vício, né?
ou é mente, ou é corpo, ou é espiritual, tudo é muito separado, extremamente dissociado, quando na verdade todos os corpos se complementam. Não tem como, né, pensar a mente sem pensar o corpo, né? Não tem como pensar o corpo sem pensar a mente. Tem até falando um pouco da Paula Samartin, que é a escritora do Manual de Introduções de Ginecologia Natural, ela, em um dos capítulos, ela fala assim, como é que o Ocidente pensa que esses dois elementos estão separados se quem compreende que o dedo mindinho, por exemplo, está doente é a mente, sabe? Quem faz a leitura do corpo é a mente, então não faz sentido nenhum separar, né? Tudo é a mesma unidade, assim como razão e emoção, né? Se a gente vai trazer um pouco da filosofia, né, dos antigos, filosofia de Kemet, Antigo Egito, da onde vem também Caibalion, que vai falar que os opostos fazem parte da mesma coisa. O quente e frio são a mesma coisa, que é temperatura, que é calor, né? Então, é tudo uma unidade. O que tem acontecido há séculos é que isso que é tido como conhecimento eurocêntrico vem sendo imposto. Então, naturalmente, as pessoas pessoas escolarizadas são educadas para pensar o mundo a partir do olhar europeu. Não importa qual grupo racial você é, não importa a etnia, mas se você entrar numa escola, você vai passar a ver o mundo pelo olhar europeu, porque essa é a formatação que a escola faz, sabe? Então, por isso que quando a gente quer entender, como é que se pensa outros jeitos de olhar o mundo, vamos para dentro das escolas, dos colégios, academias, entender quem está trazendo conhecimento para eles e a partir de qual objetivo. Um outro ponto, né? Tá tudo casado. Essa palavra merecimento. Merecimento tem muito uma ideia, né? Não sei se vocês concordam, de mérito, de meritocracia. Para você merecer o prazer, você precisa fazer algo, né, que te permita isso. Então, pensando essa educação extremamente problemática, onde a gente dá afeto para as crianças a partir de um comportamento que elas têm de acordo com as nossas expectativas. Então, você se comportou bem dentro da minha expectativa enquanto adulto, com vários problemas. Então, você merece essa sobremesa que você tanto quer, que você tanto gosta. Você não se comportou bem. Então vou tirar tudo aquilo que te é agradável. Então, o merecimento ele vem muito dessa ideia meritocrata mesmo, onde você precisa fazer coisas, quase um jogo, né, um reality, para merecer isso que você tanto quer, seja o afeto divino, seja uma vida boa, seja o dinheiro, é tudo. Parece que o fato, né, mas é isso mesmo. Dentro do pensamento capitalista, você existir, a sua humanidade, ela não te dá mérito ao bem viver, entende? Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa se cansar. E aí, quando você envelhecer, quando você não tiver mais tempo, aí sim, você pode descansar, ter uma boa vida, ter aí um tempo. Então, é bem interessante questionar essa ideia do merecimento e por isso que para mim não existe esse merecer sentir prazer. Se o seu corpo está pedindo, se o seu corpo está sinalizando, né, que precisa haver um prazer ao descanso, um prazer numa estimulação sensorial, você já está merecendo. Né, indo para essa relação movimento pélvico e prazer, a pelvis, dentro do meu trabalho, ela é sagrada. O corpo inteiro mas eu sempre trago esse lugar, né, que
a pelvis como um lugar, um ponto criativo, a morada da energia vital, né, energia sexual, além de uma rede neural, várias redes neurais que se iniciam ali, que trazem essa sensibilidade. Então, é nisso. Essa é a relação do movimento pélvico com o prazer. Massagear glândulas responsáveis pela lubrificação, trazer tônus à musculatura dessa região e estimular os nervos que pertencem a essa área. E Maria, eu vi que em 2020 você lançou seu e-book Deixe o Prazer Entrar. E muito do que você traz nessa fala, eu acho que está presente nesse trabalho também. Conta pra gente como que foi o processo de escrita, de lançar ele para o mundo. Um pouquinho de spoiler também, o que que a gente vai encontrar nesse material. Então, está sendo um processo de escrita bem poderoso, porque o meu objetivo é trazer um guia mesmo, onde as leitoras olhem e entendam: hoje é segunda, eu posso me estimular a partir dessa forma, né? Eu tenho 28 anos, que na época, há 8 anos atrás, se sentia muito perdida. E é muito comum mulheres, né? Mulheres negras, se sentirem fora, né, da mesa quando o assunto é prazer, quando o assunto é bem viver. Então, com o e-book Deixa o Prazer Entrar, a meta é colocar a gente na mesa de novo. E reiterando, esse é um livro para todas as pessoas que querem compreender o prazer, sabe? Porque eu estou falando sobre coisas muito importantes, como o fato do prazer ser contextual e não apenas sensorial, sabe? Por exemplo, não sei se é interessante para vocês que eu entre um pouquinho. Enfim, posso dar esse spoiler, eu acho. Vamos lá. Pode, pode. De uma forma Por rápida, favor, para por não me favor. estender. É muito natural quando eu falo sobre prazer, as pessoas pensarem que prazer é sobre, prazer para mim são coisas que me fazem bem, são coisas que me fazem me sentir, são coisas agradáveis. E eu gosto, né, tenho estudado bastante o olhar de várias sexólogas, e uma das minhas favoritas é Emily Nagoski, que vai trazer que o prazer, na verdade, é a compreensão do contexto em que você está, né? É a compreensão, é a leitura daquela estimulação sensorial junto com o momento em que você está. E isso, para mim, já vira muitas chaves, porque tem uma galera aí se forçando a sentir prazer em contexto onde o corpo lê violência. Então, quando você vai trazendo esse estudo, tem bastante exercício no meu e-book. Eu sou a pessoa que gosta de provocar a escrita, justamente para que as pessoas entendam quais são os meus contextos prazerosos, quais não são, porque assim a gente para de violentar o nosso próprio corpo, né, nos forçando a sentir prazer diante de situações que não fazem sentido para a nossa fisiologia, para o nosso emocional, e também construir, né, novas experiências de prazer, porque o prazer ele é um direito. Então, é isso, assim, tá sendo essa, sabe, essa dança, essa provocação, quase um culto, assim. Gente, maravilhosa! E acho que esses conhecimentos, né, fora desse padrão eurocêntrico, traz muito essa ideia da gente tirar essa separação, né, mente e corpo, porque aí às vezes a gente fala de problemas psicológicos sem levar em consideração justamente esse ponto que você trouxe, que é o contexto, né, a necessidade da gente entender o contexto, como o corpo da gente entende o contexto, né. A gente falou disso até no final do episódio com a Lara, a gente contou um pouco lá no que sobe sobre experiências até nossas, assim, né? E como que demora para a gente entender essa relação, né? E falando desse assunto maravilhoso que é prazer, a gente já abre esse espaço aqui para você falar um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência, estudando e vivendo o Cunhasa. Se você puder explicar para a gente o que é,
como que você entrou em contato com essa temática e como que você vive, ensina e estuda essa temática. Ah, Cunhasa, gente, Cunhasa, pelo amor de Deus. Se você nunca ouviu falar de Cunhasa, é muito prazer. Aqui jaz, aqui está, no seu ouvido, uma das maiores propagadoras, né, em língua portuguesa sobre Cunhasa. Cunhasa, para mim, é um momento que a gente consegue entender, novamente, tecnologias africanas que propõem o bem-estar, que propõem o prazer. Então, uma das belezas de Cunhasa é esse sexo que não tem tempo, esse sexo que é focado na mulher, né? Cunhasa é uma cultura, uma prática, né? Entre casais, pensada, né? Para pessoas heterossexuais, vou colocar assim. Até onde eu achei, é isso, tá? Pode ser que eu ache mais informação, mas enfim. Cunhasa é uma prática cultural para casais héteros e é uma prática pensada, focada na mulher, né? Na mulher cis. É, e para mim isso é extremamente importante, porque no Ocidente a gente tem métricas, né, porcentagens muito baixas de mulheres que acessam o prazer orgástico. A pesquisa Prazerela, se eu não me engano, de 2018, vai apontar que é uma porcentagem de 76% quando as mulheres cis hétero estão se masturbando, mas quando elas estão se relacionando sexualmente com os seus companheiros, o número vai para 36%. E aí isso significa muito, assim. Então, guarda esses números. Cuniasa vai apontar, né, vários pesquisadores que foram para Ruanda, aliás, Cuniasa é de Ruanda, vão apontar que em Ruanda 90% das mulheres cis atingem, né, acessam o prazer orgástico. Então, pensar uma cultura que normaliza, que naturaliza, melhor dizendo, o prazer. E quando vocês estão ouvindo essa disparidade, né, de números, quero que vocês entendam também que a cultura ela determina o funcionamento dos corpos. Então, se você está numa cultura onde o corpo parecidos com o seu são cotidianamente ofendidos, você se sente extremamente insegura, como se uma violência estivesse sempre, né, pronta para acontecer. Se você faz parte de uma cultura que não entende que você também sente prazer, que, enfim, a gente pode continuar aqui a entrevista inteira elencando coisas. Você não vai naturalizar o prazer se você não faz parte de uma cultura, de uma dinâmica social em que o prazer para corpos como os seus são permitidos. Sabe? Então, a cultura vai determinar o funcionamento do corpo, é importante a gente entender isso. Uma das dificuldades, um dos vícios, né, de mulheres ocidentais, de pessoas ocidentalizadas, olhar as culturas orientais, asiáticas, africanas e pensar, vou pegar isso aqui, vou, né, utilizar e vai ser igualzinho para mim. Não necessariamente, você faz parte de uma outra cultura, você foi criado para pensar o mundo a partir de uma outra forma. Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque ignorar fatores históricos, fatores sociais, é um recurso para a gente se manter se violentando. Né? Então, é um cuidado que eu sempre trago aqui para as pessoas que às vezes estão consumindo meu trabalho, me vem dançando até, me vem falando de determinadas coisas que para mim sempre foi natural porque faz parte da minha herança familiar. Né? E as pessoas estão lá, não, não, tem que ser igual você. Eu falo, não, porque o corpo, né, a movimentação corporal é uma linguagem. Não tem essa de você chegar
num curso de inglês e pensar, eu tenho que falar igual uma pessoa que nasceu dentro de um país que se fala inglês, sabe? Não, você vai falar com uma pessoa que está aprendendo inglês e que precisa exercitar isso o tempo todo, sabe? Precisa rever isso o tempo todo. Então, desmistificando um pouco o Cunhasa, Cunhasa é um conjunto de práticas para que haja a ejaculação feminina, tá? E por isso que vocês vão ver Cunhasa associado à água, associado a rio, porque até uma das lendas de Cunhasa vai dizer que a partir da autoestimulação da rainha foi criado um dos maiores lagos do continente africano. Sim, que é o Lago Kivu. Então, quando ela foi, né, como é que se fala? Tocando o clitóris dela com o dedo indicador suavemente, ela foi cada vez mais liberando, 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 liberando água. E aí o Lago Kivu foi criado. Vocês podem procurar a fotinha do mapa de Ruanda para entenderem o tamanho do Lago Kivu. Então, é muito isso, assim, é entender que não existe tempo, para Cunhasa não existe tempo, e o prazer delas vem primeiro, e são movimentos compostos de penetração vagarosa, estimulação vulvar, estimulação clitoriana, assim. Ui, a gente vai deixar esse podcast explícito? Não. Mas enfim, procurei. Eu tenho vídeos tenho duas entrevistas com Habib Akande, que é o escritor de um dos principais livros que vai falar sobre Cunhasa. Procurem. Tá no meu YouTube, tá no meu Instagram. E eu tenho também no meu blog textos que vão falar sobre Cunhasa. Vale a pena conhecer. Amei! Amei, mas por curiosidade, atualmente tem se expande para casais que não sejam um casal heterossexual? Tá tendo essa discussão e esse interesse? Não, super, super. Eu dei uma aula, foi esse ano? Acho que sim. E aí eu fiz lá uma mini pesquisa. Eu acho que 90% ou 99% eram mulheres que se relacionavam com mulheres. Uau! Então, que estavam, sim. O É meu isso, público né, é gente? A bissexual. mulherada faz tudo. Então, tem sim, porque, por exemplo, vamos dizer que a minha mão é a vulva. E você que está me ouvindo, eu estou segurando um kit educacional, né, que está representando o pênis. Parece um foguete, Então, gente. É um pênis foguete. sim, porque faz parte, é um kit análogo do meu clitóris. Aqui, uhum. Existem, por exemplo, você pode usar, ao invés do pênis, seu dedo para fazer esse movimento na vulva, de subir, descer levemente, ou de forma mais intensa, ou em zigue-zague, sabe? Estimular o clitóris. Então, fazer aí rearranjos, né? Mudanças, pegar o conhecimento, entender que o conhecimento original é de tal jeito, mas que você está aplicando de uma forma que faça sentido para você, de uma forma que faça sentido para o seu relacionamento. Pode ser o dedo, pode ser também um sex toy para quem gostar aí. Então, é isso. E autoestimulação, né? Justamente porque uma das lendas de Cunhasa é sobre isso, é sobre uma rainha que estava no palácio sozinha, o rei tinha saído para a guerra e ela começou a se autoestimular, né, dando leves batidinhas na glande do clitóris, e isso foi provocando mais e mais prazer, fazendo ela liberar líquidos. Então, dá sim para adaptar. E é uma conversa que tem surgido, sim, porque nem todas as mulheres cis se relacionam, né, com homens cis. É uma conversa que é muito importante para a nossa atualidade, se a gente quer pensar
uma diversidade, sabe? Meu E é uma sonho é que delícia, esse gente. Cunhasa é uma podcast delícia. tivesse vídeo, gente, agora. Até deu calor aqui. Acho que a Flávia, ela no menos 3 graus, até esquentou. Oxe, que é isso, gente? Eu não Pois me é. aguento, não. Já começo a falar sobre isso, já tô assim, tô pronta. Já vamos, já vamos desligar as câmeras aqui. Eu amo. Amém. Amém. Obrigada por responder a minha pergunta. Ai, ai. Passando aqui para o nosso próximo tópico, eu queria que você contasse o seu encontro com a ginecologia natural, os seus aprendizados, qual que é a contribuição, a principal contribuição que a gente traz para a sociedade, não só para a nossa esfera individual, quando a gente tem acesso a uma ginecologia que pauta que a gente esteja atenta ao nosso corpo e entendendo os nossos ciclos, né? E agora, Flávia, você perguntando isso, eu lembrei que eu acho que eu nem te respondi quando você perguntou sobre o meu encontro com o cunhado. Eu já fui falando sobre várias outras coisas, como é que se pratica, porque cunhado é bom. Mas, aproveitando aqui a pergunta, unindo, né, as duas, o meu encontro com o cunhado, ele se dá em 2017, em que eu vejo uma publicação, uma amiga, na verdade, mandou para um grupo de amigas sobre uma técnica para se masturbar. Era, era isso, o título era algo parecido. Ah, uma técnica africana para se masturbar. E aí eu fui atrás, fui ler e achei interessante. Só que em 2017 não tinha muitos materiais sobre isso. E o livro, para mim, ainda era muito inacessível, mas eu continuei procurando. E aí acessei o documentário Sacred Water e ah, fui fazendo aí minhas pesquisas e traduções. Então, adquirindo mais conhecimento. Até que um dia eu dei uma oficina, né, oficina de autoconhecimento feminino, para o Mahmoud, um dos maiores sexólogos que a gente conhece. Podem procurar no Instagram, eu amo muito, tem dicas muito gostosas. E aí eu estava falando com ele que estava pesquisando sobre cuniasa, mas não estava achando muitas coisas, que eu queria mais materiais. E aí ele falou, você precisa, então eu vou te mandar. Tem aqui um livro de Habib Akande, eu vou te mandar ele. Você lê em inglês? Eu leio sim. E ele me deu de aniversário o livro. Isso em 2020. E aí eu, né, como enfim, uma pessoa extremamente curiosa, li o livro de cabo a rabo e comecei a traduzir ele em partes para ficar mais acessível para a galera. Enfim, escrevi um texto no blog e isso chegou até o escritor. Por isso que a gente tem as duas entrevistas, por isso que hoje eu sou uma das revendedoras do livro Cuniasa. Assim. Esse foi o meu encontro com Cuniasa. E com a ginecologia natural, ela parte, né, desse lugar que eu falei lá no começo, onde eu sentia que existiam outras formas para trazer saúde e equilíbrio para o meu corpo. Então, a partir da Kemetic Yoga, eu acessei o livro Sacred Woman, da Cunha Fua, que é um livro que vai falar sobre um guia feminino para a cura, para o cuidado mental, físico e espiritual. Então, nossa, o mundo se abriu, assim, entender que o que realmente acontece com o útero, porque muita gente não sabe o que é ciclicidade uterina. Comecei a compreender a questão, a leitura divina, né? No antigo Egito, né? Em Kemet. Comecei a ter acesso a várias informações que foram, assim, viraram muito, assim, várias chaves na minha cabeça. E aí eu comecei a ver que era algo que, sabe, algo que você lê e te dá uma fome, que fala assim, cara, preciso ler mais, eu sou essa pessoa. E eu falei, vou fazer cursos, comecei a fazer cursos, comecei a ler outros livros, Lua Vermelha, qualquer livro que falasse sobre ciclicidade eu estava lendo. Li
Era um pedaço bem ruinzinho do manual de introdução de ginecologia natural em espanhol. Mas, enfim, para mim existe o Google Tradutor e as línguas que eu não falo, eu vou traduzindo. E aí depois eu fiz a formação pela Saberes da Mãe Terra, para justamente adquirir mais conhecimento. Então, o meu encontro com a ginecologia natural parte de um lugar onde eu entendi que eu não sabia nada de mim e que existia uma fome por mim mesma. Eu precisava entender quem era essa pessoa. Isso tudo que acontecia em mim era justo que eu soubesse, né? E não terceiros, e não médicos, e não cientistas, e não namorados, né? Na época eu achava que eu era hétero. Então, hoje em dia, me relaciono com mulheres também. Então, Atravessamos a ponte, não é mesmo? não é mesmo? A gente chegou, graças a Deus, nessa compreensão de uma pansexualidade e de uma bissexualidade. Enfim, e é muito esse lugar da fome, sabe? E fome aqui, resumindo para vocês, é uma sensação de que existe algo que eu preciso saber. É quase que um encontro fica entre o coração de vocês e um umbigo. É uma sensação que bate aqui, nessa região. Existe algo que eu preciso saber e a sua alma vai encontrar caminhos para te trazer esse conhecimento. Que coisa linda! Maria, você sabe que o primeiro episódio nosso desse podcast se chama Fome de Vida, Experiências Acumuladas. Que a gente surge nessa ânsia, a fome de saber, a fome do encontro. Eu já tô chorando, né, gente? Já tô chorando. É meu ascendente em câncer. Ai, ai. Maria, muito maravilhosa. Acho que é exatamente isso que você fala. Esse podcast surge disso, e eu acho que essa inquietação que a gente traz vem desse lugar aí mesmo. E aproveitando esse gancho maravilhoso aí de tudo que você trouxe, eu queria fazer a nossa pergunta de praxe aqui, de caminho para o final do episódio, que é o que movimenta a Maria Chantal? O que te movimenta? O amor me movimenta. O amor na ótica de Erich Fromm, na ótica de Bell Hooks, que é o amor enquanto verbo, que é o amor enquanto compromisso. Assim, eu tenho um compromisso de ser a minha melhor namorada e eu tenho feito escolhas bem importantes e interessantes. Então, é por amor que eu tenho e venho me movimentando dentro desses anos todos e continuarei. Ai, meu Deus, eu vou anotar nas minhas notas várias frases assim. Amei, Maria. Muito obrigada por compartilhar tanto com a gente. Agora a gente vai para nossa parte preferida desse podcast, nosso primeiro quadro, que surgiu inclusive desses atravessamentos com o twerk, com o movimento pélvico, por isso o nome dele, que é Kiki Sobe, que é um quadro onde a gente compartilha anedotas aleatórias, algo que a gente queira contar para aproximar, criar esse espaço de aproximação também com os nossos ouvintes. Que sobe. Não sei se alguém aí já pensou alguma coisa, Patrícia? Nada, nada, nada. Eu pensei em várias coisas, mas uma delas, não sei se chega a ser um que sobe. Eu acho que é um pouco, mas talvez porque outras pessoas se identifiquem comigo, porque eu sou muito encantada com ginecologia natural também. Mas eu acho que eu tenho uma grande frustração na minha vida, que é não conseguir me libertar do anticoncepcional oral, os comprimidos. E aí eu já tive muitos momentos que eu tento deixar. Por isso, porque eu sinto que é uma anestesia, que eu estou anestesiando meu corpo, que eu não consigo me conhecer, porque é um medicamento, né, todos os dias. Mas se eu fico sem, eu tenho um medo tão grande, que é um medo assim que não é. Eu acho que é um pouco exagerado, entendeu? Não precisava ter tanto, mas eu acho que tá muito ligado nesse processo de confiar também. Por isso que eu entendo que o saber
quando eu vou lá, leio, e teve as épocas que eu paro, eu sempre estou muito conectada com ciclo, com entender as minhas datas, com entender os sinais que o corpo me dá. Mas aí é isso, entendeu? Se eu tenho uma relação, o estresse que eu passo depois de medo mesmo. E até o próprio Dil, a Paty, hoje a gente tava batendo um papo sobre o Dil, porque no episódio com a La Silva maravilhosa, que foi aí o primeiro da nossa terceira temporada, a gente conversa um pouco sobre Dil e a experiência que outras mulheres têm. Porque existem alternativas, né? A gente não. Eu acho que o anticoncepcional específico já é nos dado desde muito cedo, né? Por razões muito diversas, assim, não necessariamente para proteger de uma gravidez, mas eu acho que é isso, não é bem o que que sobe, é só uma frustração que eu quero compartilhar, porque eu acho que às vezes eu me sinto até um pouco excluída da conversa, tipo assim, porque você tá no anticoncepcional, você não tem ciclo, então é isso, como se eu não tivesse o que ler e entender no meu corpo, porque eu estou no anticoncepcional. Acho que para mim, nesse momento da minha vida, ainda tem um papel na minha saúde mental. Talvez mais do que na questão física, seria na saúde mental, para eu ficar tranquila, para eu conseguir ser uma solteira. Aí, com o famoso fire in the ass, com o fogo no cu. Mas nesse momento eu sinto que eu tenho essa coisa, uma certa frustração, assim, por querer me conhecer inteira e sentir que ainda tem o anticoncepcional no meu caminho. Paty, agora vai. Olha, vou ser sincera, eu ainda não tenho um que sobe, é, mas eu vou engatar aqui no que a Flávia trouxe, na reflexão dela, que eu acho que eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo, com 13 anos, por razões de acne. Simplesmente me foi indicado por conta disso, mas meu corpo sempre rejeitou hormônios sintéticos. Então eu tomei por pouco tempo, tomei por 2 anos e 2 anos, um ano e meio, e acabei parando porque eu tinha muitos efeitos colaterais, tinha muita dor de cabeça, muito enjoo. Depois, enfim, afetava várias coisas, e aí eu acabei abandonando e fiquei anos sem tomar. Conheci o Sagrado Feminino, vivi várias coisas legais e tal. E recentemente, em 2020, eu botei um DIU. Então, eu acho que isso também não é muito, na minha experiência, pelo menos. Acho que essa segurança com. Essa segurança não é essa coisa de viver a simplicidade, de entender a simplicidade, nem sempre é uma coisa, é uma linha reta, né? Às vezes a gente passa por fases. E aí eu vivi, fiquei 2 anos com o DIU. Minha experiência foi péssima também. Eu acho que eu já até compartilhei no que sobe, justamente do que sobe da Lasciva Lua, que meu corpo também rejeitou, inclusive eu achei que eu estava doente, achei que eu já estava com vários problemas, porque meu intestino teve reação, fiquei muito inchada, enfim, passei 2021 inteiro fazendo uma série de exames, né, muito isso que a Chantal trouxe sobre o contexto onde a gente está, né, o relacionamento também não era muito bom, mas até a gente se dar conta, né, dos sinais do corpo, da autoenganação e tudo mais, eu acho que a gente vai vivendo isso. Então, eu acho que é isso também, né? Esse autoconhecimento, essa coisa de viver o cíclico feminino, nem sempre vai ser uma linha reta, né? O contexto vai falar, às vezes, muito mais sobre isso, né? Bom, eu vou dar essa contribuição, mas não é que sobe, porque, gente, histórias. Maria. Eu também falaria sobre isso, assim, que às vezes, né, vocês tocaram numa palavra que eu tenho fugido muito nos últimos anos, que é o sagrado feminino. Quem tá por dentro sabe um pouco, porque tem até uma galera que zoa, que é o quê? Como é? Mulheres que correm com lobos é maneiro, o problema é o fã-clube. Por conta, tem isso, por conta do que a gente vê sendo, né, propagado por aí. Então, essa ideia de uma magia, de meu Deus, então eu li esse livro e a partir de agora respirei, eu sei se eu estou ovulando, exalei, eu sei quando eu vou menstruar. Um negócio meio, sabe, Disney, você andou, tá saindo purpurina dos seus pés. Eu não gosto disso, porque isso ignora assim anos e séculos onde a gente aprendeu
a não ouvir o nosso corpo por até segurança, né? Por até uma medida de proteção, porque, enfim, a escravização foi ontem, o direito das mulheres anteontem. Então, tem essas questões, é importante levar em consideração, e eu acho muito preocupante, porque um dos efeitos desse discurso de sagrado, mágico, nanararará, a deusa só está com você se você não toma anticoncepcional, bate lá na ideia da meritocracia. Não, não existe isso. Né? Se o anticoncepcional faz sentido agora para você, Flávia, continua. E se você quer, assim, poxa, futuramente deixar de fazer ingestão, cola numa ginecologista maneira, assim, que vai sentar contigo e falar: gata, até aqui são medos válidos, até aqui são questões, né, de preocupação psicológica, social, de não engravidar, de não isso, de não aquilo. Então, é isso. Deixa eu até indicar assim, uma pessoa, Débora Rosa, assim, que eu gosto muito do conteúdo dela, onde ela fala abertamente sobre prós e contras. Ela é uma ginecologista formada, né, em ginecologia, e, se eu não me engano, obstetrícia também, e que propõe a ginecologia natural, para a gente repensar essa ideia de todo mundo medicado não, né, não faz sentido para todos. Mas se o seu corpo é um corpo que pede, gata, senta com uma ginecologista maneira, e para mim é isso, assim. Com certeza. Deixa eu até deixar uma homenagem aqui, gente, que a minha ginecologista faleceu no esse ano, 2022, sim. E foi uma ginecologista tão incrível que ela fazia esse trabalho de sentar comigo, ó. Esse tem esse risco, tem aquilo, mas tudo bem. E ficava lá batendo papo e falava sem pudor nenhum. Foi a primeira vez, assim, gente, eu já tinha, sei lá, 26 anos quando eu conheci ela. E foi a primeira vez que eu fui atendida que eu falei, meu Deus, eu quero te abraçar, que era uma pessoa, sabe, que você, quando você tem contato com um profissional foda, assim, gente que sabe, que te atende, que olha no olho, que pega na mãozinha. E de repente ela faleceu, super nova, é a Cibele Manfini, lá da UFR. Então, vou deixar esse episódio aqui de homenagem, porque só o nosso papo eu já pensei nela umas 4 vezes. Pois agora é o nosso quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações. Patrícia? Gente, não tenho muitas indicações aqui para fazer, pois final do ano, mas vou indicar o que tem consumido meu tempo, porque eu já estou aqui nas metas para 2023, já estou fazendo minhas promessas de final de ano. E quem tem me ajudado muito, porque a minha prioridade para 2023 é ser uma pessoa mais organizada, porque eu não sou. Eu já fiz várias piadas sobre isso hoje, minha psicóloga não se orgulha disso. Mas, enfim, vou indicar aqui uma mulher que tem feito a minha cabeça, que é a Thaís Godinho. Todo mundo pode achar o conteúdo dela lá no Instagram. Ela é super humana, ela trabalha produtividade de uma forma que não seja capitalista, que não seja essa produtividade louca que a gente tem. É uma coisa muito mais calma, ela é budista. Enfim, gente, um conteúdo maravilhoso. Ela tem uma semana agora gratuita, que ela ajuda a gente a planejar uma agenda e planejar o 2023. Então, tô aí nessa vibe e vou indicá-la por aqui, porque é a indicação que eu tenho, gente. Tô mudando de país de novo. Vocês me dão um desconto lá. Gente, a minha indicação vai ser. Eu estou trabalhando numa organização non-profit. Como que fala, será em português? É organização sem Não fins lucrativos. governamental, né? Não, Mental. Que se chama Chain. Escreve CHAYN. E a gente oferece vários cursos de temáticas diversas, mas muito focalizado em pessoas sobreviventes de violência de gênero e violência sexual. E a gente acabou de lançar 2 cursos em português. E é isso, gente. Para você que oferece suporte para alguém que é sobrevivente, ou se você passou por algum trauma na sua vida, é um lugar. Eu vou falar mais sobre isso, ó, em próximos episódios, mas é um caminho, um dos caminhos onde você pode ter acesso à informação, a pessoas que você pode bater papo e conversar e suporte emocional. Então é isso, essa é a minha indicação. Maria. eu tenho algumas.
Primeiramente, meu e-book Deixa o Prazer Entrar, não é mesmo? Que é um e-book que eu vou estar trazendo para vocês pesquisarem o próprio prazer. E quero, por favor, retornos, feedbacks depois ali na minha DM, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma outra dica tem na Netflix uma entrevista da Oprah entrevistando a Viola Davis. E para mim, assim, é uma entrevista que eu precisei parar várias vezes para tentar respirar e entender sobre o que elas estavam falando, assim, porque eu me senti muito acolhida e aí eu precisei chorar. Assim, é muito bonito. Independente se você é fã de Viola Davis enquanto atriz ou não, vale muito a pena. E, por último, o livro para a gente chorar por baixo, ou quicar, não é mesmo? O livro Ser Ah, Prazeres. prazer. Não, eu ia falar que tudo bem, Pepe cansada também pode ficar de indicação. Ela, o chorar por baixo e chorar por Mas eu aqui no Rio de Janeiro, enfim, no Rio de Janeiro, essa expressão, ela é muito antiga. Eu achei que era Sério, referência ao sério. podcast de lá. Não, mas eu acho que é porque a Bela é do Rio, assim, aí tem essa influência, e a Berta, vez ou outra, deve estar por aqui, mas chorar por baixo, dentro do RJ, é antiga, é bem antiga, sim. Esse rebuceteio, ele vai criando coisas, uma comunicação própria. Então, vou indicar aqui Ser Prazeres, da Carmen Faustino, né, porque ler sobre poemas eróticos é importante para ajudar a gente a lubrificar. E o livro Negro dos Sentidos, né, organizado por Angélica Ferraz e Fabiana Pereira. Então, minhas indicações. Obrigada, Maria, pelas suas indicações. Obrigada pela sua participação e pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui. E, gente, para quem quiser saber mais, quem quiser conhecer um pouco mais de perto o trabalho da Maria, ela tá no Instagram como Eu Maria Chantal, Chantal com CH, e também no site mariachantal.com.br. Maravilhosa, gente. Lá tem um pouquinho do curso dela sobre o Descolonize Seus Quadris. Quem escutou aí o episódio, tenho certeza que vai ficar interessado. Sim, a gente vai divulgar nas nossas redes também para vocês terem acesso ao material que ela produziu no e-book e para poderem acompanhar essa mulher maravilhosa nas redes. Obrigada, gente, mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Maria. Obrigada aí o pessoal que está acompanhando a gente. Não se esqueçam de seguir a gente também no Instagram, @Mulheres Movimentam. E até o próximo. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!